E o programa Memórias do Poder Legislativo está de volta. A gente continua conversando com o ex-deputado estadual Paulo Plané Buarque. Deputado, eu copiei um trechinho, assim, da campanha, né, que o senhor fazia à reeleição lá na Assembleia. Eu achei muito interessante, ó. Não é o Poder Legislativo que deve ser criticado, são os que o integram, sem compreender as suas altas e relevantes funções de representantes do povo. Quer dizer, é uma tecla que o senhor bate até hoje. Sem dúvida. Quem é eleito representa... Porque é indispensável que exista o Poder Legislativo. Como é indispensável que existam eleições, porque isto é o que se chama o regime democrático. Porém, é preciso que, por sua vez, os parlamentos, seja federal, estadual ou municipal, eles tenham, vamos dizer assim, um comportamento que satisfaça a população de modo geral e o seu eleitor de modo particular. Porque o eleitor, exceção feita daqueles que de alguma maneira são favorecidos diretamente, de alguma forma, o eleitor, o que ele busca? Ele busca uma melhoria da atividade administrativa, ele busca mais seriedade, ele busca mais evolução econômica, industrial, comercial, porque isto representa uma elevação do status geral da população. Mas quantos dos parlamentares, seja em que área for que nós estivermos falando, pensam desta forma positiva? Infelizmente, não é a maioria. Se a maioria pensasse assim, com certeza nós teríamos, sem nenhuma dúvida, poderes legislativos altamente qualificados, altamente representativos dos desejos, da vontade, das necessidades dessa sociedade. Não que não existam parlamentares seríssimos, competentes e trabalhadores. Tem, muitos até. Mas nem sempre eles se destacam por essas qualidades. Destacam-se, às vezes, os grandes oradores, os grandes apresentadores de projetos, enfim. É preciso que haja uma convergência de trabalho, ou seja, precisa ser sério, bons projetos e principalmente atendendo os interesses dessa sociedade que ele representa. Às vezes, deputado, a gente sente a população dizer que o parlamento, e principalmente as assembleias, elas estão um pouquinho distantes da população. E tem razão. E eu queria aproveitar, então, diante dessa constatação, né, porque é uma percepção comum mesmo dos eleitores, para perguntar para o senhor uma pergunta que a gente faz sempre no nosso programa, porque é um programa de resgate. Qual é a importância que a Assembleia tem nesse papel de fortalecimento da democracia? Bem lembrado, porque um detalhe importantíssimo. E vou dar um exemplo. Quando deputado, eu pedi que os meus eleitores fizessem a gentileza, não só de encaminhar sugestões de projetos ou de atitudes, mas um dia por mês eu gostaria de recepcioná-los no próprio ambiente. Eu tive que sair da Assembleia para atender a população que estava parada na porta. Milhares de pessoas. Tive que fazer o meu discurso no meio daquela multidão para agradecer a presença e pedir que mandassem por escrito as suas sugestões, porque tudo que emana do povo seriamente tem importância. E devemos, os representantes do povo, representá-los precisamente na apresentação ou defender os projetos de interesse deles. Porque é isto que se chama representação política. Representatividade na prática. Exatamente, na prática é isto. O eleitor, o que ele quer? Quer que o seu deputado, o seu vereador, o seu senador, o represente, mas não só a ele em particular, mas a sociedade de forma geral, com projetos,
com argumentos, com discursos, sempre na defesa do interesse coletivo, não do interesse individual. Porque o interesse individual não pode se sobrepor nunca ao interesse coletivo. Tá certo, deputado. Vamos começar a contar, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, como é que foi a relação próxima que o senhor teve, né, de grandes nomes da política paulista e, por que não, brasileira, né? Um desses nomes é o ex-presidente Jânio Quadros, uma pessoa que o senhor foi muito amigo, né? Como é que começou essa relação de amizade? Boa pergunta. A minha relação com o Jânio começou acidentalmente. Um dia eu estava passando na Líbero Badaró e a Câmara Municipal era lá. E eu resolvi entrar. Era jovem, eleitor, nunca tinha entrado na Câmara Municipal. Nada como ser corajoso, né, deputado? E, para minha felicidade, estava havendo um debate enorme entre o Jânio Quadros e um outro vereador. Ele era vereador, o Jânio. E eu fiquei impressionadíssimo com a capacidade oratória e argumentativa do Jânio. Fiquei impressionado. Tanto que, no dia seguinte, pedi uma audiência para ele, lá na Câmara. E fui conhecê-lo. Pessoalmente, me entusiasmei ainda mais, porque era um homem prodigiosamente inteligente e com um vernáculo de admiração. Ele era professor de português, né? Então, e me tornei admirador dele. Ele, por sua vez, me mandava sempre correspondência. Votei nele em seguida para deputado. E eis que, de repente, o Jânio se elege prefeito. Começou a carreira como prefeito. E eu sempre fui lá dando ideias. Ele foi um bom prefeito. E, acima de tudo, se preocupou muito com os interesses populares, porque foram as primeiras casas populares que se construíram em São Paulo, foram na administração dele como prefeito. Então, e ele estava sucedendo o Prestes Maia, imagine só. Então, não foi surpresa ele se eleger governador. Ele foi subindo. E para minha surpresa, ele me chamou para trabalhar na Casa Civil dele. E éramos várias, Afrânio de Oliveira, eu, trabalhando na Casa Civil, atendendo as pessoas, né? E aí verifiquei que as pessoas que iam lá estavam sempre mais interessadas em problemas pessoais do que coletivos. É um dos defeitos da política em geral, é você pensar mais em você do que em todos. Pois bem, um dia apareceu uma moça lá, lindíssima, né? Eu precisava falar com o governador, que... Eu falei, mas qual é o assunto, né? Ela falou, não, é um assunto particular que eu não quero. Tá bom. Eu fui lá e disse, governador, tem uma moça aí lindíssima que quer falar com o senhor. Eu tentei saber o assunto. E nada. Nada. Ele, manda entrar. Eu falei, mas sem saber, manda entrar. E dali a pouco ela saiu, foi falar comigo, agradecer. E o senhor é curioso, jornalista? Falei, qual foi o assunto? Não, um assunto que eu precisava resolver aí, lá no Instituto de Previdência, não sei o que e tal. Ah, tá bom. No dia seguinte, o Jânio me chamou e disse, venha comigo. Eu falei, aonde? Venha comigo. No seu carro. Eu falei, no meu carro? É perigoso. Que esquisito. Tá bom. Aí, lá na Dom José de Barros. Eu falei, mas o que nós vamos fazer lá? Por favor, vá na Dom José de Barros. Tá bom. Chegou na Dom José de Barros, ele falou, me deixe aqui e venha me buscar dentro de 2 horas. Eu falei,
O senhor estava a ponto de morrer de curiosidade. Não, por enquanto eu não estou sabendo de nada. Vou no INSS. De fato, o INSS era ali. Na volta, eu estava lá, ele chegou, falei, resolveu o problema no INSS? Ele falou, tudo resolvido, mas muito cansado. Ai, meu Deus. Aí o Jânio se elege presidente da República e quer me levar para Brasília. E aí? Eu falei, fui lá, digo, era o Quintanilha Ribeiro, o chefe da Casa Civil. Um homem, basta que eu diga o seguinte, tive que auxiliar a esposa dele quando ele morreu, porque eles não tinham dinheiro para pagar o enterro. Poxa. Olha, foi chefe da Casa Civil da Presidência da República, chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo. Uma raridade no mundo político maravilhosa. Tive que auxiliar a esposa do Quintanilha até depois da morte dele, porque ela não tinha como sobreviver. Aí ela teve a felicidade da filha, que era muito bonita, casar-se com um importante político de Brasília e ela foi morar com a filha. Espero que estejam vivos e muito bem. Ela já morreu. Enfim, o Jânio renuncia. Como assim? Não, eu estava no governo do Estado, Carvalho Pinto era o governador, eu estava lá sentado para intermediar algum interesse do governo estadual na presidência da República. De repente, o Carvalho Pinto é chamado, com urgência, assim, em segredo, volta, pálido, branco, e diz, o Jânio renunciou. Eu falei, quê? Como? Por quê? Ninguém sabe. Pegou o senhor muito de surpresa? Fui à casa dele, aqui em São Paulo, para tentar falar com ele, não consegui. Depois, através do Carvalho Pinto, eu soube que ele tinha renunciado com a intenção de ser chamado de volta pelas Forças Armadas, porque ele queria ser um presidente com muito mais força do que ele tivera. Força política. O que é lamentável da parte dele. E aí, como não teve sucesso, bebeu até morrer. E o senhor continuou tendo contato com ele? Não, ele morreu de tanto beber. Tive alguns contatos com ele, dizendo, não faça isso. Você está se destruindo. Você, pelo menos, escreva a sua história. Vai ser um livro de grande sucesso. Bebia, morreu de tanto beber. Bom, essa foi a história que o senhor teve com o Jânio O Quadros, Jânio né? Quadros. Tem um outro nome da política muito importante, que é o Adhemar de Barros, que o senhor também teve um contato muito grande, né? Com o Adhemar eu tive um contato constrangedor. Constrangedor. Por quê? Conta pra gente. Teve o impeachment dele, que a gente quer saber os bastidores ele era aí. governador, eu era deputado, e era oposição. E um determinado dia, eu fui chamado por ele. Estranhei e fui. O senhor fazia uma oposição muito dura? Dura. Pesada. E fui chamado no Palácio dos Campos, ele fui lá, e o Adhemar de Barros, eu assim, ô jovem, por que você é sempre contra mim? E eu falei, governador, o senhor é um homem influente, grande votação, experiência política. O senhor não pode admitir que se roube tanto no seu governo. Como roubar? Roubar-se. O senhor quer ter provas. Eu tinha provas. Então, mas não adiantou nada. E acabou no que acabou.
Ele No impeachment. Foi deposto. E quem assumiu? E aí é uma coisa fantástica. Eu, um dia, precisei de um empréstimo para saldar algumas dívidas. Eu fui numa agência do Bradesco. E fui falar com o gerente. Me apresentei. Ele falou, eu também sou torcedor do São Paulo. Eu falei, que bom, melhor ainda, me ajude, por favor. Eu estou numa situação econômica e financeira complicada, preciso de um empréstimo de 10 mil cruzeiros da época, né? E que eu pagarei, sem dúvida nenhuma. E ele imediatamente me atendeu. E eu consegui reunificar as dívidas, que é mais fácil pagar numa parte só, né? E eis que, de repente, ele é chamado para assumir a tesouraria do São Paulo Futebol Clube. Porque o Amador Aguiar, que era o presidente do Bradesco, que era São Paulino, havia emprestado muito dinheiro para o São Paulo, para a construção do estádio. E ele estava preocupadíssimo que o Bradesco nunca mais visse esse dinheiro. Então, o que ele fez? Falou com o Cícero Pompeu de Toledo, que era o presidente do São Paulo, para que ele nomeasse o Laudo Natel como tesoureiro do São Paulo. Porque ele garantia ao banco a certeza do pagamento das dívidas. Pois bem, e assim o Laudo assumiu a tesouraria do São Paulo. Algum tempo depois, o Cícero Pompeu de Toledo, que era o presidente do São Paulo, fica com câncer e morre. E o São Paulo Futebol Clube elegeu o Laudo Natel presidente, em substituição ao Cícero Pompeu de Toledo. E o Laudo se tornou um presidente fantástico do São Paulo, porque ele coordenava com muito acerto tanto a parte financeira quanto a parte futebolística, mas sempre equilibrando as coisas e tocando o estádio, que o Bradesco é que iniciou a construção. E se tornou um ídolo, uma pessoa ultra importante na história do São Paulo, e de repente o Adhemar de Barros é cassado e quem vai assumir o governo? O Laudo Natel. Governador de São Paulo. E um governador extraordinário, porque entre as coisas que ele fez e ele disse que ia fazer, ele foi o único governador que visitou todos os municípios do estado de São Paulo, pessoalmente, todos. Um por um? Um por um. Ou seja, entrar em contato com os seus eleitores, as suas populações, para ver as suas necessidades. Tanto que se elegeu, com grande maioria de votos, governador. E foi um excelente governador, como foi um excelente presidente do São Paulo, e hoje, com 100 anos de idade, ainda está vivo. Agora eu entendi por que o senhor gosta tanto dele. Por causa da política, também porque ele era São Paulino. Não, ele era um São Paulino fanático. E foi um grande administrador da parte administrativa e do futebol. Porque ele soube chamar o Manuel Raimundo Paes de Almeida, que é outro gênio das artes futebolísticas, para administrar o futebol. Ele convocou gente altamente qualificada. E, além disso, foi um excelente governador. Tá certo, Ele está deputado. com praticamente 100 anos. 100 anos. Infelizmente, com problemas um pouco da idade. Tá certo. Vamos continuar a nossa conversa, então, no próximo bloco? Hã? Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já.